extrato de tomate Espargueto, na caixinha 140 gramas, a dose certa, informa o que vem aí na Bandeirantes. Teatro dos Horrores, com Christopher Lee. Morte e mistério, apavorando a população da vibrante Paris. É o cartaz do Festival de Cinema, desta sexta, às 10 da noite. Ilha Clipperton. Os segredos e perigos de uma terra esquecida na imensidão do Pacífico. Mais uma viagem fantástica com Jacques Cousteau no programa 60 Minutos, deste sábado, às 10 da noite. Madonna, no eletrizante show de Barcelona pela turnê Blonde Ambition. Um super momento da megastar no Hollywood Rock in Concert Revival, deste sábado, às 11 da noite. E vem aí mais um grande sucesso do cinema. Yall, a produção premiada com a Palma de Ouro no Festival de Cannes. Breve no Carlton Cine. Espargueto da Arisco na caixinha. O melhor extrato de tomate que existe na dose certinha. 140 gramas. Espargueto. O extrato de tomate da Arisco na caixinha. Modernidade. É isso que o país precisa. Tecnos informa. A seguir, mais uma atração da Rede Bandeirantes. De segunda a sábado, 8 da noite, faixa nobre do esporte. A gente vai ficando um pouco mais velho e vai podendo ter memórias e comparar épocas, ainda que recentes, com o tempo que estamos vivendo agora. Eu entrei na universidade há pouco mais de 30 anos atrás, no início dos anos 60, 61. A situação era completamente diferente de hoje. Realmente, ser estudante universitário aqui em São Paulo significava certamente ter uma posição social. Significava uma coisa que era motivo de grande orgulho. Existiam relativamente poucos estudantes universitários, porque o número de vagas nas universidades públicas era pequeno. Em particular, nas faculdades de medicina não existiam mais do que 300 e poucas vagas. E era uma situação extremamente confortável, porque a gente tinha a certeza de uma profissão respeitável, digna, e a certeza de que teríamos condições de ganhar a vida decentemente através do exercício desta profissão. Isso não só em medicina, em todas as outras profissões que exigiam curso superior. Era um sinal, querer fazer curso superior, ter conseguido sucesso no vestibular, era sinal de ser pessoa que gostava de saber, que era amante real do conhecimento. Agora, a perspectiva efetiva de trabalho era bastante mais clara. Para vocês terem ideia, quando eu me formei, em 66, São Paulo tinha mais ou menos 10, 12 mil médicos, eu sou médico número 12 mil e alguma coisa, e o estado de São Paulo precisava de 20 mil médicos. Hoje, 25 anos depois, o estado tem qualquer coisa como 60 ou 70 mil médicos e precisa de 30 mil, além do fato de que se formam quase 2 mil por ano, né? E, portanto, a cada 10 anos vai existir mais 20 mil médicos no mercado. É evidente que a motivação cai, as coisas diminuem, a disputa e a rivalidade entre os próprios estudantes é muito maior do que era antigamente, além do fato de estarem acontecendo uma série de fatos diferentes daquele tempo. Por exemplo, hoje é muito comum que os jovens larguem a faculdade no meio, que eles se desinteressem do curso no meio, que eles achem que não vale a pena o esforço, eles criticam mais o ensino, reclamam mais dos professores. Será que realmente houve grandes mudanças no ensino? Houve mais mudanças na cabeça dos jovens? O que é que está havendo realmente com as profissões e com o ensino de nível superior no Brasil? Esse é o tema que nós vamos debater hoje aqui no Canal Livre. Conosco, o secretário municipal da Educação, Mário Sérgio Cortella. Secretário, na sua opinião, quais as causas do crescente desinteresse dos jovens pelo curso superior, inclusive a tendência deles de abandonarem os cursos com frequência? São pelo menos duas. A primeira, de natureza mais ampla, que é um crescente desinteresse também pelas questões gerais do país, pela forma
como a sociedade brasileira se organizou nas últimas décadas. Isso vem sofrendo agora uma leve modificação, mas ainda é muito recente. Em segundo lugar, porque a universidade não tem acompanhado as modificações mais globais e exigências que um novo tipo de clientela tem, principalmente no que se refere ao fato de que o ensino público e particular no Brasil como um todo sofreu uma série de dificuldades, sofreu uma queda de qualidade, não houve investimento por parte dos governos e, de outro lado, a universidade, por fim, não oferece em todo o nível aquilo que ela promete, mesmo como perspectiva social. Ela acaba deixando o aluno do terceiro grau ou aluna como se ele estivesse fazendo uma extensão de parte de situações do segundo grau de uma forma um pouco mais desorganizada. E por que isso, hein, secretário? Por que a universidade se distancia tanto das necessidades reais da sua coletividade? Houve uma implantação muito forte do ensino privado do país no terceiro grau, que não acompanhou as necessidades nacionais. O ensino público também, por sua vez, foi sofrendo diminuições orçamentárias crescentes que produziram um efeito perverso, que é a diminuição da qualidade. Nesse mesmo sentido, quando, a partir da década de 70, foram abertas faculdades particulares em qualquer lugar, concorrendo como se fossem bancos, abrindo em todos os cantos do país, hoje você, ainda hoje, vê cidades que têm 10 mil habitantes, 12 mil habitantes e que tem uma faculdade de filosofia, ciências e letras. Então, foi mais um inchaço sem qualidade do que uma outra razão específica. Conosco também o presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras dos Estabelecimentos de Ensino Superior do Estado de São Paulo, Paulo Gomes Cardim. Paulo, realmente aconteceu isso? Um número muito grande de escolas de terceiro grau particulares? E por que elas surgiram em tão grande quantidade a ponto de se tornar complicada a vida para elas mesmas? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, demais companheiros. A colocação, a princípio, do senhor secretário, ela tem uma parte de fato que não pode ser negada. Agora, Flávio, nós não podemos deixar de levar em consideração que essa criação, esse boom das entidades que ocorreu a partir aproximadamente de 68, 69 e de 71, quando então o ministro da Educação, o senhor Jarbas Passarinho, foi no intuito exclusivamente do atendimento daquela figura na época existente dos excedentes, ou seja, aqueles candidatos que o vestibular não era eliminatório, era classificatório, eles obtinham a sua classificação no ensino superior e não tinham matrículas nas universidades públicas e não gratuitas, porque nós não a temos, e o ensino particular de livre iniciativa supriu naquele momento. É óbvio que, como qualquer expansão de qualquer atividade, nós tivemos as boas e as más escolas. E o próprio processo hoje de seletividade e competitividade fará com que as más passem de ter o aluno, porque nós acabamos com a fase de ir buscar um canuto, e permanecerão no mercado aquelas que puderem oferecer qualidade de ensino, em busca de uma modernidade, porque nós estamos analisando o ensino, mas do país todo, a indústria principalmente, também ficou nesse processo de atraso, e consequentemente nós teremos que dar uma priorização à educação, não no ensino superior, no ensino fundamental. Aí sim nós começaremos a ter respostas e soluções para esse tipo de problema que hoje ocorre. E tenho certeza que as universidades e as faculdades particulares, elas já alcançaram e já sentem essa necessidade e providências já vêm sendo tomadas. Conosco também o comentarista de educação da Rede Bandeirantes, Wagner Orff. Wagner, do seu ponto de vista, qual é o peso da questão econômica sobre os problemas hoje que a universidade brasileira ou o estudante universitário brasileiro enfrenta? Muita gente escolhia a carreira, escolhia a profissão, usando única e exclusivamente como critério a parte econômica, ou seja, eu vou ganhar quanto? Hoje a coisa está muito difícil, o país está desorganizado economicamente e você, ao contrário das instituições onde você pode prever o que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, você não pode prever nem o que vai acontecer daqui a 5 a 10 minutos, que a economia do Brasil é absolutamente instável. Então está aí que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Existem várias previsões e todas elas com um exercício muito grande de chutologia. Então esse aspecto é um aspecto importante. Por exemplo, hoje a gente vai fazer engenharia civil, mas não tem nenhuma obra. Onde é que ele vai trabalhar? Não é? Então esse critério tem que ser deixado de lado. Foi um aspecto importante. Agora, eu acho que a pedra de toque dessa discussão
é a falta de qualidade. A escola que tem qualidade, o estudante que tem qualidade, ele consegue vencer o mercado de trabalho, a escola consegue bons alunos e faz com que haja um bom exercício de docência e de discência nos quadros das universidades. Isto eu acho que é o fundamental. Acontece que existe muita escola mequetrefe por aí, escola sem a menor qualidade, escola sem o menor cacuete de universidade, escola e a fábrica, que é o Conselho Federal de Educação, dando cada dia, agora o professor Paulo está aí, pode confirmar, parece que mais 65 universidades estão sendo criadas aqui no Brasil. Quer dizer, logicamente serão, você estava comentando, Flávio, no início do programa, do crescimento do número de vagas de medicina, você não tem a menor dúvida que virão aí mais 65 fábricas de diplomas de médicos, inclusive sem hospital universitário, que virão por aí. Isso aí é um aspecto também que a gente tem que analisar e que ninguém fala e que o próprio Ministério da Educação não se manifesta, tendo lá o Conselho Federal de Educação aprovando constantemente a criação de novas universidades da pior qualidade, escolas que não têm nem cacuete para ser colégio se transformando em faculdade. Conosco também o reitor da Universidade Estadual Paulista, Unesp, professor Paulo Lanzin. Professor Paulo, existe alguma coisa relacionada, do ponto de vista seu, que aliás dirige uma das, talvez, das boas universidades do Brasil, existe alguma coisa que a gente poderia colocar assim, por força de um certo desprestígio que as profissões de nível superior acabam tendo num país onde elas são mal remuneradas? Há uma perda de entusiasmo pelo saber por parte dos jovens? Com certeza. Quer dizer, fica muito difícil essa generalização. O jovem não se interessa pela universidade. Eu vou dar um simples exemplo. Na minha universidade, que não é talvez, é uma das boas universidades do Brasil, medicina teve 90 candidatos por vaga. Então, isso é significativo. Ao mesmo tempo, nós constatamos que as profissões ligadas à licenciatura não têm o mesmo interesse, o que não acontecia no passado. Eu posso dar um outro exemplo. No tempo em que eu, mais ou menos a sua geração, eu fiz geologia, aqui na Universidade de São Paulo, nós éramos quase 30 candidatos por vaga. Na mesma minha universidade, hoje em dia, nós que tínhamos 3 o ano passado, agora passamos a ter 4, 5 candidatos por vaga. Então, o que acaba acontecendo é que na medida em que o mercado de trabalho não seja, vamos dizer, tão atraente, o jovem percebe isso. E neste bojo, quer dizer, a maior dificuldade que nós temos é exatamente com as licenciaturas. Se nós formos verificar, inclusive, o problema de evasão em qualquer universidade, e a minha não foge à regra, o maior índice de evasão está exatamente naquelas profissões ligadas à licenciatura. Então, é um problema externo, vamos dizer, à universidade. Ligado à licenciatura, esclarecendo melhor, quer dizer, futuros professores. Futuros professores, né? Futuros professores. Em virtude, claramente, da perda de prestígio e da remuneração do professor. Exatamente. Então, esse é um aspecto que a gente tem que entender, quer dizer, a universidade tem condições, várias delas, de oferecer ótimos cursos de licenciatura, de formar muito bem os professores, mas, evidentemente, é o problema externo, que é a sociedade, quer dizer, como que o governo entende um professor de primeiro grau, de segundo grau. Então, já, logo depois dos comerciais. Perdida na imensidão do Oceano Pacífico, a ilha de Clipperton guarda histórias de conquistadores e piratas. Cousteau e sua equipe estiveram lá e registraram tudo. Já Cousteau, neste sábado, 10 da noite. Uma coisa do diabo. Inflação. Um motivo de orgulho. Família. Um defeito nas pessoas. Falar de boca cheia. Um dia feliz. Natal. A casa fica cheia. Um cheiro de dar água na boca. Cheirinho de comida caseira. O que não pode faltar na cozinha? Um belo fogão e, claro, um segredinho. Caldo. Quinor. Quinor é você. Quinor é melhor. Para garantir uma noite tranquila, sem pernilongos, você pode ter um sapo em casa. Ou usar o novo Neocid elétrico. Proteja a sua casa sem dar moleza aos insetos. Varizes e hemorroidas são causadas pela má circulação. Nova rotina elimina a dor, aumenta a resistência das veias
e normaliza a circulação. Nova rotina. Nesta quinta, logo após o Flash, estreia Opinião Pública, uma revista dinâmica. Rogério Coelho Neto e Ricardo Bruno e os assuntos mais importantes da política. Hélio Fernandes é o repórter da história. Beatriz Vício comenta a ecologia e o desenvolvimento. José Augusto Ribeiro e os assuntos da atualidade. E o Degar Angel entrevista as personalidades. Carlos Alberto Vanderlei e a economia nacional. Jaguar e os seus convidados num descontraído bate-papo. E Sargentelli e um boa noite muito especial. Opinião Pública, a revista que está acontecendo nesta quinta, logo após o Flash. Sim, amo. Me responda, genio. Tostines vende más porque es fresquinho porque vende más. Bem. Qual será o segredo de Tostines? Amiga, muito cuidado na hora de comprar a prestação. Porque tá assim de loja por aí que fala que vende em 3 pagamentos sem juros e no fim, o juro tá embutido no preço. Olho vivo, vá nas Pernambucanas. Lá não tem essa de juro embutido, é preço baixo mesmo. Na Pernambucanas tem tudo pelo crediário. Plano sem entrada em até 4 vezes. E com jurinho, ó. Juro baixo é na Pernambucanas. Vai pagar mais pra quê? Crediário e cartão Pernambucanas. É outra história. Todo mundo está correndo um sério risco de vida, sem exceção, o risco de contrair o cólera. E o cólera pode estar aqui, nas verduras, frutas e legumes. Evite o cólera, lavando bem os vegetais e colocando no recipiente com água limpa e com purificador, à base de hipoclorito e cloreto de sódio, ou vinagre, num período de 15 minutos. Cozinhe bem os alimentos, principalmente os peixes. Cuidado, hein? A vida é uma só. Evite o cólera mata. Esqueça tudo o que você já viu em matéria de humor e assista Sérgio Rabelo no Teatro Maxud Plaza. Você vai perder o fôlego de tanto rir e vai se surpreender com o bom gosto e a originalidade do mais moderno humorista brasileiro. Nunca um humorista foi tão elogiado pela imprensa e pelo público. Realmente um humor inteligente, fino. Bastante criativo, além das expectativas. Estou vendo pela segunda vez, muito bom. Formidável. Ótimo show. Ai, maravilhoso. Teatro Maxud Plaza. Reservas 251-2233. Canal Livre. Oferecimento Caldos Quinó. Quinó é você. Quinó é melhor. O desencanto com a universidade. Este é o tema do Canal Livre hoje. Gostaríamos de agradecer a presença na nossa plateia do estudante de Direito Paulo Agustinelli. Aqui conosco também alunos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, do Colégio Técnico em Agropecuária Benedito Storani de Jundiaí e também Colégio Global Tucuruvi, alunos de Eletrônica e Processamento de Dados aqui na capital de São Paulo. E o Wagner queria falar. O que eu acho é o seguinte, que não é apenas na área de licenciatura, você vê que existe essa desistência, esse desencanto que acho que cada dia cresce mais, por exemplo, em biblioteconomia, por exemplo, em ciências sociais, por exemplo, em cursos como o de fonoaudiologia, fisioterapia, administração de empresas, ciências econômicas, ciências da computação. Se você analisar o último quadro de vestibulares de 1992, você vê que a Pontifícia Universidade Pontifícia Universidade Católica, né? Ela teve aí mais do que um vestibular. Ela fez o vestibular e depois fez um edital procurando, pelo amor de Deus, alguém que pudesse ir estudar nos cursos até de ciências da computação, que até pouco tempo era o xodó da moçada. Há esse desencanto. O que acontece? Isso não é só licenciatura. Há o aspecto de licenciatura, existem muitas escolas formando ou deformando professores por todo o Brasil, mas existe também nas outras áreas. Isso nós precisamos começar a conversar para tirar esta ilusão. Tem gente que faz cursinho para entrar em curso de serviço social. Os caras estão pedindo, pelo amor de Deus, para você fazer a inscrição para o vestibular em serviço social. Você ainda vai fazer cursinho para isso? Não tem o menor sentido. Há uma desinformação muito grande para com os estudantes de
segundo e terceiro anos do colegial. Esse é um aspecto importante. Não há orientação profissional nas escolas, você não encontra no primeiro, no segundo, no terceiro ano do colegial, você não encontra na oitava série do primeiro grau uma orientação dizendo, olha, ensino superior é isto, serve para isto, tem esse tipo de curso, esse curso é assim, é daquilo lá. Eu fiz um vídeo pela Videoban que mostra as profissões e que mostra as principais escolas, das quais uma grande parte é gravado nas unidades da Unesp, porque tem excelentes escolas, a Unesp tem excelentes faculdades. Este vídeo é o único no Brasil que mostra essas escolas e essas profissões. É um vídeo que serve para o professor, mas não tem mais nada, você não encontra literatura, você não encontra nada que sirva de orientação para os estudantes. Eu acho que isso é importante. Então, eu além de secretário municipal de educação, sou professor da Pontifícia Universidade Católica, que o Wagner não é em citou, crise, né? Tá? Aí existe um elemento que o Wagner não colocou. Embora a universidade tenha feito um vestibular e depois uma outra chamada, a isso também se deve a uma situação que a gente havia mencionado antes, que é a questão econômica da universidade privada e o custo da universidade privada, da universidade particular. Quer dizer, não é que você tem alunos que estão desencantados apenas com a universidade. Você tem também aqueles que não têm condições de arcar com o custo da universidade, porque o ensino superior de qualidade, público ou privado, ele custa caro. A PUC de São Paulo, por exemplo, ela é uma instituição que, além de remunerar o professor pelas horas de trabalho, nos remunera para pesquisa, produção de teses, participação em seminários, orientação de alunos, etc. Isso não ocorre, sabe bem o Cardim, em todas as escolas particulares de terceiro grau. Naquelas onde ocorre, esse custo ele é alto. A PUC de São Paulo fez isso, mas isso não tem relação direta apenas com a questão de qualidade. Professor, a PUC está perdendo também mais de 1.000 alunos por ano, professor. Não é exclusivo da PUC. Nesses números? Paulo. Foi muito bem colocado pelo secretário Cortella que o problema da PUC. Nós temos que analisar globalmente, olharmos a floresta e não a árvore isoladamente. Com rara exceção da Unesp no estado de São Paulo, que teve um crescimento no número de candidatos ao seu vestibular, ou na própria relação candidato-vagas, até a própria Universidade de São Paulo, com todos os seus cursos gratuitos, teve uma redução do número de candidatos inscritos. Ou seja, Flávio, nós não estamos tendo elementos que saiam da pré-escola, primeiro grau, segundo graus, e possam ir à universidade. Não está tendo mais a matéria-prima. Isso está ocorrendo na USP, no estado de São Paulo, uma das principais universidades. E da Unesp, não só pela qualidade, me desculpe, Flávio, mas é também porque está havendo um processo de interiorização. Ou seja, os alunos estão deixando a capital, com os próprios processos que nós estamos vivendo aqui, de riscos e insegurança, para uma vida mais calma no interior, mesmo sendo ensino público, não gratuito, como eu disse, independentemente da qualidade, existe também esse detalhe que eu gostaria que o professor até se manifestasse também. Então, essa razão, obviamente, se nós temos no ensino público uma evasão de candidatos inscritos, consequentemente, por tabela, nós a teremos também no ensino de livre iniciativa, porque ele é pago e tem um custo além disso. Exatamente. Eu acho que o que está acontecendo, por isso que é muito difícil, eu repito, essas generalizações. A gente tem que entender as situações como é que são. Então, vamos a este exemplo. O que acontece na USP? Agora, a USP, vamos distinguir. USP São Paulo e a USP Interior, e em comparação com a Unesp. Realmente, nos últimos anos, isso é uma tendência, nós vamos verificando que a cada vestibular nós temos um percentual maior de procura às nossas vagas. Esse ano foi, inclusive, da ordem de 17%. Por quê? Estando nós no interior e sabendo aproveitar desta situação, então o que acontece é o seguinte, o jovem, se ele tem que escolher entre um bom curso na capital e um curso de igual qualidade no interior, ele prefere o interior. Mesmo um curso gratuito, você uma família do interior, para manter professor, um filho aqui... O senhor fala o jovem da capital ou o jovem que já é do interior mesmo? O jovem, seja bem, o jovem do interior da capital. Quer dizer, o jovem do interior, às vezes é uma família do interior. Uma migração. No nosso tempo, vamos dizer, se mandávamos alguém para cá, não era muito complicado. Hoje em dia tem que pagar o alojamento, tem que pagar a condução, tem que pagar o ônibus, uma série de coisas. E tem o custo da cidade grande. Os custos da cidade grande. Isso numa escola pública, gratuita. Numa escola particular, a situação fica muito mais complicada.
Então, o que está acontecendo com a Unesp é isso. Os cursos são de boa qualidade e os jovens, então, vão para o interior. A vida, inclusive, é muito mais agradável. E a USP do interior? Qual é o... Pois é, exatamente. Então, isso que eu ia dizer. O que a gente constata nesse vestibular é que, em que pese ter havido uma diminuição do número de vagas para a USP, quando nós verificamos a procura em Ribeirão Preto, em Piracicaba, em Bauru, isso não acontece. Há nesses locais um ligeiro aumento. Então, na verdade, o que existe nas escolas públicas de terceiro grau é que, efetivamente, os estudantes estão fugindo da capital. Nós temos que discutir também quais são os cursos da USP que estão no interior. Claro. Tem cursos da USP. A USP, por exemplo, filosofia no interior, eu acho que não tem nenhum. Não tem nenhum curso de filosofia no interior. Nós estamos falando de medicina em Ribeirão Preto. Não tem serviço social, não tem turismo. Coisa engraçada fazer turismo. A gente pensa que vai viajar, passear. Turismo, um curso de turismo. Isso é perder tempo, né? Paulo, diga lá. Aproveitando que estão falando em custos, né, eu gostaria de falar uma coisa muito importante, que é o custo para a gente, que é estudante, para se manter na faculdade. Não é só desilusão com o próprio curso. Você está estudando Direito agora, né? Você é o primeiro curso superior que você faz ou já? Não, eu comecei a fazer outro curso. Eu fazia Química. Trabalhava, inclusive, na área, só que a desilusão foi profissional, não foi não pelo curso. Por que profissional? Em que sentido? Porque você se manter dentro de uma empresa, que eu seria um técnico químico, um chefe de laboratório, um analista químico, o que mais? Você achou que a perspectiva profissional era muito restrita. E então eu resolvi parar um tempo, pensei e resolvi fazer Direito, que me dá um campo mais amplo de atuação. Voltando ao custo, né, o custo para nós nos mantermos na faculdade, hoje em dia está muito difícil. Né? Você tem que comprar livro, cada livro custa 50, 60 mil cruzeiros. Né? E em relação à nossa faculdade, que é até uma faculdade um pouco mais barata que as outras, né, por se tratar de uma autarquia municipal, o mesmo curso na PUC está o dobro. Né? Nós mantemos contato com o pessoal de centro acadêmico e está o dobro. Né? Essa é, eu acho que é o principal motivo da evasão no curso superior. Não é desilusão, não, é falta de dinheiro mesmo. De dinheiro para pagar o curso. Não é desilusão nem decepção com o que vai acontecer depois de formado. Acredito que sim. Voltamos já, logo depois dos comerciais. Perdida na imensidão do Oceano Pacífico, a ilha de Clipperton guarda histórias de conquistadores e piratas. Cousteau e sua equipe estiveram lá e registraram tudo. Já Cousteau, neste sábado, 10 da noite. Eu procuro fazer o meu trabalho cada vez melhor, porque tudo sempre pode ser melhorado. Agora, Sempre Livre, Sempre Seca é um avanço surpreendente. Além das 3 camadas que você já conhece, a grande novidade é que a cobertura é sempre seca. Os furinhos são em forma de funil. O fluxo passa rápido e não volta mais. Por isso, a cobertura Sempre Seca é a mais limpa e a mais seca. Quem sabe interpretar o que uma mulher deseja? Sempre Livre sabe. Olha o carnaval com bobagem aí, gente! A fita dos bailes do Carnaval 92 do Rio de Janeiro já está à venda pelo telefone 011-884-7655. Toda a sensualidade, beleza e alegria, junto com o humor irreverente da turma do Café com Bobagem da Band FM. É o Carnaval com Bobagem da Videoban. Ligue já, 011-884-7655. Neste sábado, Look around, everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. Look around, we can turn this world around. I've had to work much harder than this, but something I want a sensualidade de Madonna, Superstar, no Hollywood Rock in Concert. Nesse sábado, 11 da noite. Oferecimento. Tome uma atitude que alimenta. Beba Danab. Em
Em eletrodomésticos, G. Aronson é imbatível nos preços baixos. Conjunto de som gradiente, estéreo, duplo deck, karaokê, auto, stop, 449 mil. G. Aronson, o inimigo número 1 dos preços altos. A Sonora tem uma promoção que vai fazer a sua cabeça. Modelador de cabelos Philips. Seca, penteia e deixa os seus cabelos mais bonitos. Viu só que preço especial? E na compra você ainda ganha 2 presentes. Um lindo colar de pérolas e esta máquina fotográfica que já vem com filme colorido de 20 poses. Agora é só você escrever para a Caixa Postal 76 São Paulo ou ligar para 011-222-3000. Faça já o seu pedido. Prepare-se para ver o primeiro filme de terror, sem um pingo de sangue. Sangue. Rápido. Que tipo? A positivo. Negativo. O hospital está sem. Qualquer semelhança com a vida real é verdadeira. Ajude o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas a realizar histórias de amor com muito sangue. Enfim, um excelente curso de bordado e crochê feito especialmente para quem quer começar. Com orientação carinhosa, passo a passo. Para quem já conhece, com dicas especiais e lindos modelos. Para quem é especialista, com pontos sofisticados e receitas exclusivas. Somente o Instituto Universal Brasileiro, com 50 anos dedicados ao ensino, poderia fazer esse curso. No número 1, brinde especial, já nas bancas. O desencanto com a universidade. Esse é o tema do Canal Livre hoje. Liga lá. Bom, o professor Paulo Gomes nos colocou com muita propriedade de que forma o ensino público, o ensino particular ocupou o espaço que fora deixado pelo poder público, né, pelo ensino público. Não seria agora o momento do poder público voltar a ocupar esse espaço deixado, né, evitando-se assim, penso eu, que se continue essa evasão. Porque está claro que a evasão é em função do custo do curso, né? Meu colega Paulo, falando a respeito de São Bernardo, poderia ter, inclusive, citado a questão da bolsa de estudos. Nós lá temos um programa de bolsa para evitar que o aluno saia por falta de recursos. Mas quantas... Veja, me desculpe, mas ele mesmo deu como exemplo, na primeira vez que ele largou uma escola, não foi a falta de recurso, foi a falta de perspectiva na profissão que ele estava tentando abraçar. Então é falta de recurso para fazer o curso e falta de perspectiva para justificar o sacrifício. Não, sim, também. Mas o recurso eu acho fundamental, porque se o aluno se propôs a fazer o curso, é porque ele se entende capaz de profissionalmente se sobressair após o curso. Agora, se ele sente dificuldade para poder pagar o curso, a desilusão dele vai ser maior depois de ver que se inicia uma nova batalha, que é a busca do emprego, da colocação, da realização profissional. Então ele já começa a se questionar. A relação do investimento, né, Flávio? Que O sacrifício que ele está investindo e o que ele vai receber ao terminar o curso. Sim, na verdade o ser humano ele se sacrifica desde que ele vislumbre um futuro, né? Agora, o sacrifício sem perspectiva de futuro não é viável, a não ser para as pessoas que amam o sacrifício em si. Não, né? Tem alguns ainda que lutam, porque, veja, até não é questão de colocar a realidade particular, mas a minha mesmo. Eu cheguei ao curso superior com muita luta, hoje, aos 32 anos de idade, no terceiro ano. Eu cheguei aos 30 anos no primeiro ano do curso de Direito. Você me permite, Flávio, foi muito bem colocado pelo estudante essa necessidade que o poder público assuma novamente a sua capacidade, principalmente no ensino superior. E é fácil. Nós vamos dar um exemplo aqui, nós temos um reitor da Unesp, nós temos um secretário de Educação do município, duas áreas distintas, mas que conseguiram alguma coisa além do que o próprio poder público, vamos chamá-lo do federal e do estadual, e eu vou citar o porquê. É inadmissível que as universidades federais, eu vou começar pelas federais, elas não tenham seu funcionamento no período noturno para aqueles alunos carentes de recursos. Não se justifica, Flávio, o custo de um aluno
médio numa universidade federal chega de 8 a 10 mil dólares. É o custo desse aluno que nós todos aqui pagamos. É por isso que eu digo que não há ensino público e gratuito. Alguém paga, nós pagamos. Esse chavão não existe. Por que as universidades públicas não abrem as federais à noite? Agora eu vou vir para o nível estadual. Eu estava lendo aqui no intervalo. A Constituição do Estado de São Paulo diz que, obrigatoriamente, as universidades públicas estaduais deverão manter cursos noturnos que, no conjunto de suas unidades, correspondam a 1/3 de, pelo menos, do total das vagas por elas oferecidas. Está na na Constituição do Estado de São Paulo. Essa mesma Constituição, agora eu vou descer a nível municipal, estabelece que os municípios responsabilizar-se-ão prioritariamente pelo ensino fundamental, inclusive para os que a eles não tiverem acesso na idade própria e pré-escolar, só podendo atuar nos níveis mais elevados quando a demanda daqueles níveis estiverem plena e satisfatoriamente atendida do ponto de vista qualitativo e quantitativo. Ou seja, a lei ou as leis existem. O que lamentavelmente não existe, Flávio, é a vontade política de priorizar a educação, que só é feita em ano eleitoral. Não se prioriza a educação, lamentavelmente. Nós vamos ter eleições proximamente, nós teremos em todos os candidatos, nós faremos, aconteceremos, mas na realidade existe na Constituição Federal, existe na Constituição Estadual e na prática, e jamais o ensino superior de livre iniciativa solicitou em qualquer momento da elaboração da Constituição verba que fosse dada ao ensino superior, porque eu digo, são os 8 anos do ensino fundamental que tem que ser priorizado. Essa verba deve ser a ele prioritariamente dirigida. E se fosse cumprida essas constituições e houvesse vontade política dos deputados, dos senadores e deputados em níveis estaduais e dos vereadores, o país não estaria nessa situação. É que são investimentos que não aparecem, como um viaduto, como uma ponte, porque isso vai para uma outra geração. Essa é a realidade. O professor Paulo sabe que na cidade de São Paulo nós temos a educação como prioridade. É por isso que eu disse que aqui nós tínhamos exceções em relação à observação que eu iria falar. Exato. E por isso, porque a prioridade nossa é a educação básica, o município de São Paulo não tem uma universidade municipal. Outras cidades o têm. Nós não temos, e nem segundo grau temos, a não ser uma escola que é dentro da tradição da cidade. Não queremos escola de terceiro grau, porque a cidade de São Paulo já as tem em número suficiente. O que ela não tem é uma uma presença maior de ensino fundamental. Por isso não investimos nisso. Agora, quando o estudante falava da causa econômica como uma das causas da saída, da evasão, claro, eu mencionava antes o caso da PUC, onde isso existe também, mas tem o outro lado, né, que nós não podemos deixar de colocar, que é a crise de qualidade das universidades. Há uma crise real de qualidade, não só no genérico, né, mas existem situações que são muito amplas de uma dificuldade maior de formação dos educadores, uma coisa que hoje a gente chama até no nível do jocoso, de pacto da mediocridade, que existe em muitas universidades, que é o professor finge que ensina, os alunos fingem que aprendem. Né? Há uma resistência muito grande por parte dos estudantes de lerem textos como se a leitura fosse algo que estivesse fora do processo de estudo e dos professores também de estarem exigindo mais. É claro que isso tem a ver com condições de trabalho, mas há uma crise de qualidade que passa pela má formação também nossa, dos formadores de educadores. Realmente retomando essa questão, vamos dizer, do oferecimento de vagas no noturno. Eu acho que uma das únicas maneiras, ou das mais eficientes, de realmente democratizarmos o ensino é oferecermos vagas no noturno. Eu acho que é uma das maneiras. No caso nosso da Unesp, não por imposição da Constituição, mas simplesmente pela história da própria universidade, nós hoje oferecemos quase 30%. E há uma política no sentido de aumentar esse número de vagas, até por causa da região onde estamos, no interior. Mas voltando à questão de porquê da evasão, a um determinado momento, o Wagner Horta chamou a atenção e ele tem muita razão, quer dizer, há uma desinformação muito grande. Quer dizer, os alunos não sabem exatamente o que significa ir para a universidade, qual é a importância desse curso, o que aquele outro curso faz, e também por que ir para a universidade. Por que ir para a universidade? Por que muita gente não vai ao curso técnico ou ao curso tecnológico, que é intermediário entre o técnico e o universitário?
No mundo inteiro, quer dizer, no mundo desenvolvido, as pessoas, e aí é um problema de realização pessoal, você pode ser um ótimo torneiro mecânico, você não precisa ser um engenheiro civil. E, aliás, vai ganhar, num certo sentido, aqui no Brasil, nós vemos hoje em dia um torneiro mecânico, um marceneiro, um bombeiro, um eletricista, que ganha muito mais do que um engenheiro civil que tem que botar gravata e sair atrás de um emprego. Então, esta é uma situação que nós temos também que dizer claramente. E alertar os jovens, chamar a atenção deles para isso. E bem formado. E bem formado. Bem formado, porque tem muita escola que entrega o diploma com a irresponsabilidade, com o carimbo da incompetência, da desonestidade profissional que existe em muita escola que não entrega ensino de boa qualidade. Este é o aspecto fundamental. E isto sim cabe ao senhor Paulo Cardim responder, porque ele aqui está representando mais do que 75% das vagas de todo o ensino superior no Brasil. Como todo atividade, como todo segmento, Flávio, companheiros, nós não podemos generalizar que é um mal brasileiro. É óbvio que o ensino superior privado, principalmente no estado de São Paulo, representa 75%, chegou a representar 80%. Também é óbvio que nós temos mal educadores, mal empresários educadores. Agora, Flávio, tem que se buscar a explicação do porquê. Não existe isoladamente o mal mantenedor educador. São 4 segmentos, Flávio. É esse que não deveria ser chamado empresário educador. É o próprio professor conivente, porque ele só vai lá aos sábados, quando for, eu me refiro agora aos cursos chamados de fim de semana, ou as fábricas sem chaminé. Ele está reconhecendo. Sem dúvida. Ele está reconhecendo. Mas, professor Wagner, tem fim de mês, tem fim de ano, professor Wagner, como nós também temos faculdades federais, que se nós formos computar o que efetivamente elas tiveram de aulas, é pior do que final de semana. Os dias letivos de aulas foram menores do que aquelas em que só dão no sábado. Porque é greve. É só greve que elas têm. Então, concluindo, é o empresário educador, que não deveria ser chamado educador, a conivência desse professor, que não é punido, e não aceito a desculpa de que esse professor está lá simplesmente por causa de uma necessidade salarial. Há uma conivência do aluno, que sabe que está indo só ao sábado, e depois assina durante 10, 15 vezes, não importa quanto, e também das autoridades que fiscalizam e que têm por obrigação constitucional avaliar a qualidade desse ensino. Se isto fosse aplicado, eu tenho certeza absoluta que muitos não sobreviveriam no mercado de ensino, como também em outras atividades, sejam elas quais forem, que nós temos os bons e os maus elementos. Voltamos já, logo depois dos comerciais. Dos negócios de um centro empresarial. O mercado está contra nós. Os 100 milhões que temos estão a descoberto. Temos que vender dólares. Vendam dólares. Temos que trocar 100 milhões, sem barganhar preços. Um homem ambicioso, louco para ter uma chance. O sujeito que der essa tirada vai ser o herói da semana. Uma viúva assumindo o império petroquímico. Seria engraçado, né? Se o banqueiro ajudasse a viúva a assumir a presidência. Sócios nos negócios e, de repente, envolvidos no amor. Amantes e Finanças, com Chris Christopherson e Jane Fonda. Cinemax, neste domingo, logo após o show do esporte. Oferecimento Neocid, o Papa Insetos de última geração. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Adivinha do que eu estou falando? Do novo Minerva 3, o único detergente em pó que limpa, perfuma e amacia ao mesmo tempo. E agora tem nova fórmula com limpeza super reforçada. Tudo para você ganhar tempo e ficar com a roupa ainda mais limpa, perfumada e macia. Dê-lhe uma, dê-lhe duas, dê-lhe 3 razões reforçadas para você só usar o novo Minerva 3, o único que limpa, perfuma e amacia. Para
Para cada tipo de mudança, a Julian tem todo o pessoal e equipamentos adequados. Louças, copos, cristais e móveis são acondicionados em embalagens seguras e modernas. E as roupas em cabideiros especiais. Julian transporta tudo o que você quer e precisa com muito cuidado e carinho. Para onde quer que você vá, chame a Julian. Chame a Julian. Nesta quinta, 8 da noite, um resumo de tudo o que aconteceu até agora no Campeonato Brasileiro. 9 da noite, um balanço do basquete profissional americano NBA Action. E às 9h30, a Semana Esportiva nos Estados Unidos, Semana Americana. Nesta quinta, a partir das 8 da noite, na faixa nobre do esporte. Duas garotas com o mesmo problema, calor. Uma teve sorte e descobriu o condicionador de ar Fricon. A outra, nem tanto, optou por ar-condicionado de parede. Vamos ver como fica essa história? O Fricon é fácil de adquirir, hein? É só discar e pronto. Os outros, nem tanto. O Fricon não precisa instalar. É importado, mas vem com o painel em português. Os outros precisam até de instalador. Enquanto o Fricon já está funcionando, os outros... O Fricon é leve. Dá para levar para qualquer lugar. Depois do transtorno que é para instalar, os outros não saem do lugar. O Fricon tem também ar quente. Os outros nem sempre tem. O Fricon também é desumidificador, ou seja, retira a umidade do ar. Os outros não. E no final, custam um dinheirão. Condicionador de ar Fricon. Precisa contar o final da história? Ligue 887-9620. Ouça bem. É uma miniatura tão reduzida que fica quase invisível. É levíssimo e super confortável. Por isso mesmo, não é bom retirá-lo do lugar sem necessidade. Você pode não ver onde deixou. Mini do Centro Auditivo Telex. O aparelho auditivo personalizado com circuito miniatura de alta tecnologia. Mini do Centro Auditivo Telex. Quase invisível. Peça demonstração sem compromisso. Pagamento facilitado. Centro Auditivo Telex. Consulte seu médico. Em eletrodomésticos, G. Aronson é imbatível nos preços baixos. Forno de micro-ondas Philco, seletor rotativo de temperatura e prato giratório, 369 mil. G. Aronson, o inimigo número 1 dos preços altos. Canal Livre. Oferecimento Caldos Quinor. Quinor é você. Quinor é melhor. Desencanto com a universidade. Esse é o tema do Canal Livre hoje. Diga lá. Bem, hoje em dia, o aluno sai da 8ª série e ele já encontra uma dificuldade em escolher o colegial normal ou o colegial técnico. Você faz o quê? Eu faço colegial técnico agropecuário, certo? Então, em virtude do sistema educacional do Brasil, está um pouco falido, né? Tanto é, não é só ele, como o sistema de saúde e tudo, ele não encontra uma perspectiva de futuras de remuneração do que ele faz. Fazer uma faculdade, ele não sabe se vai ser bem remunerado. Então, como técnico, ele pode trabalhar na área, adquirir mais conhecimentos na prática e, posteriormente, cursar uma faculdade. Diga uma coisa, isso é que eu ia perguntar. Você faz um curso técnico de agropecuária, você tem o objetivo de fazer uma faculdade de agronomia depois ou você vai parar por aí e sair trabalhando? Aí é uma questão que cai na cabeça de todos os jovens, parar ou continuar com a faculdade. Porque nas condições atuais do Brasil, não está compensando fazer uma faculdade. O nível de um agrônomo ou de um médico veterinário, com relação a do técnico, está bem curto esse espaço. Quer dizer, não compensa, você diz do ponto de vista econômico. Agora, me diga uma coisa, eu não sei se é uma certa ingenuidade minha, depois vocês me corrijam também, mas eu tenho a impressão que na minha geração, o aspecto econômico na decisão da escolha da profissão existia, mas não me parece que era tão forte assim como eu vejo hoje. É impressão minha ou vocês realmente pensam primeiro de tudo se dá grana ou não dá grana, para depois ver o resto? No país que nós estamos, onde tudo gira em torno do dinheiro, tudo sobe, você tem que se batalhar para você sobreviver, pagar seu curso e se manter sua família, tudo. Você tem que pensar no dinheiro. Antigamente tudo era mais fácil.
Eu acho que nós é que éramos loucos, porque realmente não pensávamos dessa maneira de jeito nenhum. Então, tem que ter aquele interesse pela profissão, fazer aquilo com carinho. Tanto que tem moças fazendo agropecuária, veterinária. Elas gostam, não é bem na área, mas elas fazem. Só que elas fazem por gostar. Tem a parte financeira também. As fazem por gostar, não é por dinheiro? É que os rapazes não tá na área, a família. viu? Não está na área. O trabalho é braçal, a coisa não é tão fácil. Hoje, se você entra numa faculdade, 5 anos de faculdade, gasta puta grana para fazer isso aí, depois não tem um retorno, é melhor ficar com o técnico e trabalhar na área. Tá certo, diga aí. Continuando o que ele estava falando... Você também é da mesma escola? Da mesma escola. Vai fazer faculdade depois ou não? Olha, eu acho que não, porque o custo não é só o preço da faculdade. Tem que embutir nisso a alimentação, Você não é da cidade de Jundiaí? Você mora em Jundiaí? Eu moro em Jundiaí. E transporte. Quem que vai manter uma pessoa assim, sem fazer nada? Praticamente só estudando o dia inteiro. E não tem condição de manter essa pessoa. Minha irmã, por exemplo, ela está fazendo o último ano de jornalismo. Ela está trabalhando quase que o dia inteiro. Ela estuda de manhã, trabalha de tarde até 2 horas da manhã. E mesmo assim ela precisa de uma ajuda de custo lá dos meus pais para se manter. Então são 5 anos que você está inútil para a família lá. Tá certo, fica lá. Essa questão dos custos, mesmo na universidade pública, que, por exemplo, eu fazia Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. E quando eu entrei porque, como todo mundo sabe, não é um curso que dá dinheiro, né? Você não vai esperando. Eu queria mesmo realização profissional, que era o curso que eu gostaria de continuar e de acabar. Mas acontece que quando eu entrei lá dentro, eu senti que você é tratado com muito desinteresse.